Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do FocoCast, esse de número 27, e temos a honra de estarmos com a psicóloga e psicanalista Raquel Fregate. Raquel, muito obrigado por aceitar nosso convite, é uma honra estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, tá? A honra é toda minha. Certo. E para começar então, vamos deixar as pessoas te conhecerem melhor, como você começou essa carreira na psicologia. Fale um pouquinho qual foi os primeiros passos. A psicologia sempre me chamou muita atenção, né? Principalmente nesse quesito de eu querer compreender como que era o funcionamento, né, psicológico das pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa mais quieta, mais retraída, só que também sempre fui muito observadora. Isso começou a chamar a atenção, né, principalmente das minhas colegas de sala, né, na época de escola, que elas falavam para mim, nossa, Raquel, muito bacana, né, a forma que você escuta as pessoas, que você acolhe as pessoas. Isso daí eu acho muito importante, porque hoje em dia é muito difícil, né, as pessoas pararem, prestarem atenção, acolher mesmo o que a pessoa está falando. E a partir daí, né, eu falei, bom, né, vamos ver o que vai rolar aí. E começou, né, essa questão das feiras de profissões, né, nas faculdades, até que um dia minha sala foi, né, para a feira de profissões, e lá eu comecei a observar, né, a respeito, porque tinha cada sala, né, era sobre uma profissão, eles explicavam o que fazia, né, onde poderia atuar. Eu falei, nossa, né, vamos ver aí, às vezes, né, eu levo o jeito, sei lá, para medicina, vamos ver, né, porque também é um certo tipo de cuidado. Eu olhei aquilo e falei, gente, não é para mim esse negócio de ficar decorando o osso, decorando o músculo, e não tinha nada a ver eu, por exemplo, manusear um bisturi, porque parte motora é péssima. Aí falava até sobre nutrição. Falei, chama atenção, bacana, né? Sempre gostei desses cuidados da saúde, mas eu falei, piorou. Piorou porque na pirâmide alimentar de primeira já vai ter aí brigadeiro, chocolate, não é para mim. Né? Aí veio outra questão, mas cuidado aí com os bichinhos, né? Porque adoro animais. E eu falei, nossa, tá, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Aí na apresentação lá, né, tal, falei, não é para mim, não tenho estômago para isso, se eu ver um bichinho lá morrer, não vai dar muito certo. E foi, né, para essa parte aí da psicologia. Eu fiquei olhando, assim, observando, falei, nossa, eu acho que agora eu estou, então, na profissão certa, e vamos seguir por aí. Né? E comecei a gostar da apresentação, do que remetia, e isso eu falei, olha, não, bora enfrentar isso aí, que eu acho que realmente é para mim. Né? Eu tenho algumas características que batem, que é esse lado mais acolhedor, esse lado mais empático, sabe? De escuta mesmo, de atenção, de se preocupar com o próximo. E principalmente essa questão de interesse, de como que funciona, né, o psicológico, o emocional das pessoas. Né? Isso sempre me chamou a atenção. Certo. E você também tem uma formação em psicanálise, né? Como que foi isso para você? Porque a gente sabe, né, a psicologia, ela entra ali com uma graduação e a abordagem, e como que funciona os seus atendimentos nessa abordagem? Psicanálise foi outra coisa aí que eu falei, que é isso, né? Da onde que vem essa coisa aí? Porque já tinha ouvido falar sobre psicanálise. Mas era algo que era bem fraquíssima, coisa ou outra, uma conversa aqui e tal. Até que apareceu, né, uma matéria obrigatória na faculdade, eu falei, vamos lá, vamos ver como é que é esse negócio aí. Aí, estudando lá, eu falei, olha, realmente eu acho que batem as ideias, parece mesmo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu pretendo seguir. Né? Porque, por exemplo, existem algumas abordagens que, né, tanto é que os colegas de sala na época optaram, porque tinha algumas técnicas, né, alguns suportes lá para auxiliar. Só que não me chamava tanto atenção. O que me chamava atenção era essa escuta atenta, né, frente aí às pessoas, né, frente a esse paciente. E eu falei, não, vamos ver como é que é isso. Né? Tanto é que, quando eu fui ver, eu falei, não, isso daí deu muito certo para mim, eu vou seguir esse caminho, o psicanálise chama muito atenção, porque eu já tinha ouvido falar de Freud, Melanie Klein, outros autores aí, por exemplo, Freud foi muito importante para a psicanálise. Quando eu comecei realmente a me aprofundar nisso, eu falei, é o que eu quero seguir. Né? Minha linha de raciocínio diz muito respeito a isso daí.
né? Porque Freud fala muito do inconsciente, né? Inconsciente, para mim, é muito importante, principalmente nos meus atendimentos, né? Existem, por exemplo, uma metáfora aqui. Por exemplo, você escreve lá uma carta sobre seus sentimentos e você, sei lá, guarda numa gaveta, deixa lá esquecido, acaba passando os dias, os anos e esquece aquilo. Até que um dia você vai mexer naquela gaveta. Mexe naquela gaveta, você vê que tem um negócio lá que está emperrando, você vê que é aquela carta lá que fazia muito tempo que você não mexia ou nem lembrava que existia aquilo. Até que um momento que você puxa, aquela carta cai e você vê, né, vai olhar aquilo e fala, nossa, né, era uma carta que eu escrevi há muito tempo atrás e diz respeito aos meus sentimentos, aquilo que eu pensava. E é basicamente isso. Quando a gente vai mexer no inconsciente, de repente, bum, aparece tudo. Por isso que a gente fala da associação livre lá, né, principalmente na clínica, né, a gente deixa aberto para a pessoa falar aquilo que ela quiser. Porque vem aí, né, os pequenos pontos que realmente importam, que realmente aparece quem é a pessoa, aquilo que ela acredita, aqueles traumas, aquelas dificuldades. Então, a gente deixa essa associação livre para a pessoa realmente mostrar quem é, sem medo, sabe? Sem essa coisa de insegurança mesmo. Muito pelo contrário, a gente acolhe essa pessoa para a pessoa se abrir por inteiro, né? Para a pessoa, sabe, se entregar e a gente puder, assim, cuidar, começar a cuidar, sabe, desde sempre, desde aqueles traumas que estão lá já enraizados, né? Por isso que muitas vezes Freud também fala muito dessa questão da infância. Então, a gente pega lá, desde a infância, tudo aquilo que está lá, sabe, enraizado, todos aqueles medos, aquelas angústias, porque hoje em dia aparecem em outros momentos da vida. Né? Então, foi aí que começou a surgir o interesse da psicanálise e hoje eu atuo com essa abordagem. E é interessante, né, ouvi-la falando sobre o inconsciente, essa questão da importância da infância. Então, quando a gente olha um adulto hoje, ele é reflexo, né, dessa infância que ele teve ali, uma situação traumática, uma negligência. Sim, muitas vezes sim. Sim. E você procura fazer essa correlação de entender a formação dele, depois para hoje, na fase adulta, entender um pouco mais o seu funcionamento? Como que é esse trabalho? A gente tenta observar ele como um todo. Uhum. Né? A gente busca alguns aspectos da infância, busca alguns aspectos da adolescência, da fase adulta, para conseguir compreender de forma geral esse indivíduo. E não necessariamente aquele indivíduo naquele momento. Porque, às vezes, tiveram aí traumas na infância ou na adolescência que fez esse adulto de agora reagir, sabe, daquele determinado contexto daquela forma. Então, a gente vai um pouco mais além do que só aquele contexto naquele momento. A gente volta um pouquinho aí para conseguir compreender ele como um todo. E é onde muitas vezes, né, até algumas pessoas acham engraçado, porque a gente fala que a gente gosta de ouvir sobre os sonhos, né, dessa pessoa. Porque é aí que o inconsciente aparece. Né, até teve, né, um caso recente que uma paciente minha falou para mim, eu estava aqui sonhando com meu namorado, até acordei brava aqui. E aí eu falei, né, fui perguntar, averiguar, porque... Aí ela falou, olha... Né, tinha uma fulana lá perto do meu namorado, eu já fui para cima dela, já bati, aí que, sabe, e tem tudo a ver, porque ela está tratando na clínica essa questão dos ciúmes, porque a vontade dela, muitas vezes, é sim de estapear aí a pessoa, sim, mas aparece, sabe, no inconsciente, no sonho. E é nesses pequenos detalhes que a gente também começa a perguntar, começa a averiguar, e é onde aparece. Né? Então, a gente trata aí de uma forma geral, vamos colocar assim. Uhum. E essa leitura dos sonhos também é fascinante, né? A gente que é leigo, assim, fica imaginando, nossa, eu sonhei com tal coisa, o que isso quer dizer? Eu sonhei com minha avó, que já se foi há tanto tempo. Freud explica. Freud explica, né? Explica bem, né? Porque vocês correlacionam, como disse, o inconsciente para aquela realidade, né? Fazendo esse elo e entendendo a pessoa hoje.
Sim, com certeza. Que bacana. E outra área também, né, que você se especializou é a psicologia perinatal, puerperal. Aliás, qual que é a diferença e como que é esse trabalho na psicologia e também trazendo a psicanálise para entender o movimento dessa mulher que está nesse processo? É muito bacana, né, essa pergunta para conseguir compreender qual a diferença, né, de psicologia puerperal para aí perinatal. Perinatal, ou melhor, não, vamos começar pelo perinatal. Perinatal é basicamente o seguinte: você vai acompanhar essa mulher gestante e uns dias aí, né, durante o nascimento desse bebê. Então, você faz esse acompanhamento na gestação, como um todo, acompanha o pré-natal dessa mulher, todo um acompanhamento mesmo, né, de forma biológica, também acompanhamento psicológico, tudo. E a partir aí da primeira, segunda semana que esse bebê nasce. Já puerperal, a gente vai acompanhar após o nascimento desse bebê. E vai acompanhar a parte psicológica dessa mulher, também a parte física, porque acaba influenciando muito. Mas não só isso. O parceiro, o bebê, toda a sua rede de apoio. Então, é mais esse lado psicológico mesmo, após o nascimento do bebê e como essa mulher reage, né, a esse novo contexto, porque é uma grande mudança, né, esse nascimento desse bebê. Porque antes ela estava acostumada lá com a rotina dela, normal, né, muitas vezes teve aí uma gestação perfeita, impecável, né, mas aí de repente nasce um bebê. E como que fica essa mulher, né, diante disso? Como que fica essa família, esse parceiro, né, esses cuidadores? E a gente vai olhar para isso, entendeu? Porque ocorrem muitas mudanças, né? Por exemplo, quando o bebê nasce, a gente precisa observar como que vai ser o vínculo dessa mãe com o bebê. Como que vai ser também o vínculo entre mãe, bebê, parceiro. Como que vai ser essa rede de apoio? Quem vai ser essa rede de apoio? Né? Porque muitas vezes, né, a gente pega casos de avós que chegam e falam, olha, você tem que criar dessa forma, desse jeito e assim, ponto. Tá, mas e essa mulher? Ela quer realmente isso? Porque uma coisa é a criação de antes. Né? Um exemplo que a gente ouve muito é essa questão do chazinho. Ah, essa criança está com cólica, está irritada, dá um chazinho aí, resolve. E às vezes não é exatamente isso. Por quê? Porque hoje em dia já tem estudos comprovando que pode ter uma intoxicação, uma diarreia, esse bebê pode passar muito mal. E se você tem condições, né, tem acesso a medicamentos para esse bebê, de acordo com a idade dele, por que você vai atrás de um chazinho que só tem uma determinada região do Brasil, por exemplo? Entendeu? Tá, deu certo lá para essa avó, na época que foi mãe? Ok, deu certo, né? Ocorreu tudo bem. Hoje aí os 3, 5, 10 filhos estão criados? Estão. Mas é diferente. Porque hoje a gente tem acesso a medicações, tem acesso a médicos, é diferente. E às vezes essa mãe, né, essa mulher, ela não quer isso. Só que às vezes ela está tão exausta, tão cansada, que ela não consegue falar, olha, não, você não vai dar chazinho para o meu filho. Né? E a gente precisa olhar para isso. Porque, que nem eu falei, ocorrem muitas mudanças quando esse bebê nasce. E às vezes a mulher fica tão sobrecarregada e sempre essa pressão em cima da mulher. Né? Eu falo porque eu tenho um filho, né, de 4 anos, e quando meu filho nasceu, as pessoas não chegam no pai e falam, você tem que criar dessa forma, ou senão você tem que fazer determinada coisa. Não, vai direto para a mulher. E é um peso muito grande. Vai todo mundo, né? Avó, tia, amigos, sabe? A sociedade de forma geral. E como que fica, né, essa mulher diante disso? Então, sim, tem mudanças, por exemplo, tem gestações que são mais complicadas. E também por causa dos hormônios, por causa das mudanças físicas, a mulher começa a ficar mais irritada, mais sonolenta, né? Às vezes com alguma questão, às vezes passa a ter diabetes gestacional, senão pressão alta, começa a deixar essa mulher ansiosa e vai cada vez mais piorando.
Aí, de repente, ela com essa condição, aí nasce o bebê e fica ainda mais essa sobrecarga, ocorre um acúmulo. Né? E essa mulher fica assim, sentindo solitária, sentindo sobrecarregada, cada vez mais irritada. Isso pode afetar drasticamente no vínculo dela com o bebê. Pode gerar aí também a depressão pós-parto? Pode entrar nisso? Sim, sim. Pode ocorrer. Por exemplo, tem o baby blues, né, que ocorre aí nas primeiras semanas, que é até comum, né, porque tem uma mudança drástica. Então, essa mulher começa a chorar mais, né, começa a se sentir mais angustiada, né, mais triste, né, por conta também dessa sobrecarga. Às vezes tem insônia. Então, o baby blues é isso, né? É nessas primeiras semanas, porque tem uma mudança muito drástica. Só que quando isso começa a ficar muito intenso, muito repetitivo, né? Por exemplo, choro frequente, ansiedade, crise de pânico, sabe? Começa já a desvincular inconscientemente do bebê. Então, a gente já indícios da depressão pós-parto. A gente precisa olhar para isso. Porque às vezes essa mulher precisa de ajuda, só que não tem uma rede de apoio adequada. E é onde, né, o psicólogo entra para orientar tanto essa mulher, para falar, olha, você não está sozinha, né, não precisa estar sozinha, porque às vezes ela fica com esse sentimento de vazio, com essa solidão. Né, isso é muito triste. Às vezes elas acham que isso é normal. Porque está tão, sabe, no automático, muitas vezes, e já vem essa sobrecarga social de que a mãe tem que ser perfeita, de que, você quis ter o filho, sempre quis, e, assim, você tem que aceitar e se vira. E não é assim, sabe? Parar de idealizar que gestação, que filho é tudo perfeito, porque não é. Aquele mito da maternidade, né? Sim. Que acaba forçando muitas vezes a mulher a ver só o lado bom, romantizado. Exatamente. Nossa. E isso daí é muito triste, porque, por exemplo, hoje, se a gente pegar aí na rede social, falar, você tem que fazer isso, assim, assim, assado, tal, e ver muitas mães, né, parecendo que estão sempre felizes, que está tudo perfeito, mas e por trás das câmeras? Porque às vezes tem babá, tem quem cozinha, tem toda uma rede de apoio que às vezes essa mulher não tem condições. E às vezes, se a gente vê que essa mulher não tem uma rede de apoio, a gente precisa olhar para pensar, olha, não tem rede de apoio. O que a gente precisa fazer aí? Dá para contratar uma diarista? Dá para pedir marmita, às vezes, porque ela não consegue aí cozinhar? E pensar mesmo nessas possibilidades. Com quem deixar? Porque às vezes ela precisa de um tempo só para ela. Às vezes uma mãe não consegue ir no banheiro tranquila. Né? E isso daí a gente precisa olhar e dar atenção. Eu fico imaginando a angústia que é, se for pensar a realidade da mulher hoje no Brasil, grande parte, né, vivendo uma gestação solitária, depois se tornando mãe solo. Como cria uma rede de apoio assim, né? Porque é tão lindo no papel quando a gente pensa aquela estrutura bem construída, toda essa organização. Você já teve casos assim da dificuldade da mulher depois da gestação de dar continuidade com a maternidade iniciando ali? Olha, já. Já? Porque, vou pegar e, nem eu falei, é difícil, porque às vezes essa mulher realmente, por mais que ela tenha lá mãe, pai, tia, tios, às vezes eles não se propõem a ajudar realmente, né? Porque fica essa questão dos palpites. E nem sempre palpite é adequado aí. Né? Que nem eu falei, às vezes quer dar lá um chazinho para acalmar ali a cólica daquele bebê. Né? Quer colocar, por exemplo, bebê de barriga para baixo porque é o melhor para ele. Não. Né? Hoje em dia a gente sabe que se colocando um bebê de barriga para baixo, corre risco de sufocamento. Né? Outro exemplo, questão também do berço. Tem que decorar, colocar almofada, colocar um monte de coisa aí. Não, também corre o risco de sufocamento. Então, a gente tem buscando, pelo menos nessa rede de apoio,
que seja, que nem eu falei, uma diarista, alguém entregando uma marmita lá, alguém vendo se ela precisa ajuda em determinado dia, tal horário, mesmo que seja uma colega, sabe? Ou, sei lá, uma fulana lá que vê de vez em quando, sabe? Precisa trazer isso, porque realmente é difícil essa rede de apoio. Porque muitas vezes você pode ter uma rede de apoio, só que essa rede de apoio, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Isso complica um pouco. Então, a gente precisa sentar e falar, ó, vamos junto, o que você quer realmente? Né? O que você precisa. E tentar ir trazendo isso também com a comunidade. Né? Porque, às vezes, só de inserir essa mulher num grupo, né, de gestante, ou num grupo, às vezes, até de luto, né, essa mulher já consegue ter outra visão. Né? E a psicologia corporal também entra, sabe, em todos esses espaços. Por exemplo, no hospital, no BS, pode dar palestra, pode atuar na escola também, que essa parte de gestação na adolescência. Né? Os grupos, aí, diversos grupos. Então, é encaixar também, buscar ajuda para essa mulher. Porque, às vezes, ela está lá, gestante, não sabe das possibilidades, se sente sozinha, e às vezes é mãe solo também, né? E o que fazer? E o que fazer, né? Então, na psicologia perinatal, você disse também que um dos pontos que te motivou a ir buscar a psicologia foi essa identificação com o acolhimento, né? De ser uma pessoa muito observadora. E casa muito agora também, né? Porque eu acredito que o que mais tem que ter é um acolhimento para essa mãe Sim. que está passando por toda essa mudança hormonal, social, e muitas vezes é cobrada. Se não tiver esse olhar um pouco mais também da pessoa ali, o trabalho pode ter a técnica que for, a abordagem que for, não vai conseguir, né? Então, une. É interessante que tivemos aqui também uma outra psicóloga, a Jaqueline, que ela falou muito da história de vida dela e casa com a abordagem que ela segue. E aqui também a gente vê isso, né? Sim. Você gosta de acolher e foi justamente numa área que é extremamente importante esse acolhimento. Sim. Como que é para você esse trabalho ali? Também como mulher, mãe, né? Se identificando ali muitas vezes. Eu brinco porque eu comecei aí, né, como aluna, né, mulher, aí profissional, aí agora mãe, né? Então isso daí foi uma coisa ligando na outra. E cada vez, sabe, mais garra mesmo para enfrentar isso junto com essas mulheres. Porque já tem uma pressão social enquanto é mulher, né? Porque você precisa dar conta de tudo. Porque às vezes essa mulher, é filha, é mãe, é profissional, é tudo. Mas não cuida dela. Porque não consegue cuidar dela. Porque aí, às vezes, precisa organizar a rotina do filho, marcar a consulta do filho, organizar, às vezes, uma rotina lá, uma ajuda, às vezes, com o marido, precisa ir no supermercado, precisa ajudar a família. E cadê o cuidado com essa mulher? Né? E fica essa coisa, a mulher tem que dar conta de tudo. E, na verdade, não tem. Né? Também precisa de uma rede de apoio aí. Então, imagina, tem essa pressão já social, antes de ser gestante, antes de ser tentante aí, e de repente, né, vem a questão, tô gestante. Aí já tem outra pressão, você está gestante, né, você queria esse filho, então você tem que aguentar isso, tem que se virar aí. E fora as mudanças hormonais, as mudanças do corpo, porque a mulher, quando, né, é gestante, ela se questiona muito, né? Eu pego muitos casos que a mulher fala, poxa, eu vou engordar muito, eu vou ficar com estria, com celulite, eu não vou conseguir voltar ao meu corpo, né? E a gente fala, calma, né? É um processo, né? Vamos olhar para isso. Realmente a mulher fica tão ansiosa que acaba aí, sabe, às vezes também descontando na comida, descontando em outras coisas que às vezes, sabe, é muita pressão. Aí vem aí o nascimento dessa criança, mais outra pressão, que você tem que dar conta, você tem que ser mãe aí o tempo todo, né? Não pode descansar, não pode fazer nada, porque tudo gira em torno agora do bebê. Mas, né, tem o bebê que precisa de um cuidado aí. Mas se essa mãe não está bem, ela não consegue ter um vínculo legal com esse bebê. E aí como que fica isso? Aí começa a se afastar cada vez mais,
né? Para, às vezes, de amamentar, ou não tem, muitas vezes, leite para isso, porque fica tão irritada, tão estressada, que não quer nem mais ter contato com essa criança. Né? E às vezes se afasta, né, do marido, dos familiares, e é onde a gente olha para isso. Fala, tá, ela está se afastando por quê? O que está acontecendo aqui? Né? E Vamos olhar. não culpá-la, né? E não culpá-la. Tem muito isso também, né? Ah, você quis ser mãe agora... Mas peraí, será que ela está bem, né? Existe essa invisibilidade da mulher também, não existe? Sim, sim. E reprime muito a sociedade. Ah, você é mãe, você tem que aguentar calada. Não, você não tem que aguentar calada. Você não precisa ser solitária nesse processo. Né? Não é uma obrigação da mãe. Né? A gente foca muito nessa questão de que, olha, tem uma rede de apoio? Então, rede de apoio, vamos lá. Ó, pergunta para essa mulher, ó, posso lavar uma louça para você? Posso ficar com essa criança enquanto você descansa? Sabe, não ficar assim, perguntando no sentido de, né, você quer alguma coisa? Não quer? Porque parece que automaticamente a mulher vai falar, não quero nada. Porque já está com essa coisa enraizada de que, preciso dar conta de tudo. Agora eu preciso dar conta do bebê que nasceu, da casa, do marido, de não sei quem, não sei o que lá. Não, só dessa rede de apoio chegar e falar, ó, posso ficar com o bebê enquanto você descansa? Enquanto você toma um banho? Sabe? E às vezes só de sentar perto dessa mulher e falar, ó, você está bem? Né? Como que você está? Já é um ponto importante, porque automaticamente ninguém para e pergunta como essa mulher está. Muito pelo contrário, vai só em cima desse bebê. Né? A atenção passa a ser voltada só para esse bebê. Só que se essa mulher não está bem, ela não consegue cuidar dessa criança. Né? E muitas vezes isso é muito importante, porque precisa ter esse vínculo. Não é que precisa, mas a mulher se sente melhor tendo esse vínculo. Né? Consegue muitas vezes demonstrar mais afeto, mais carinho. Também só de ter essa rede de apoio, e rede de apoio eu falo também, o psicólogo, sabe? A mulher se sente mais tranquila de falar, se sente acolhida, não passa a ter tanto essa culpa, né? Essa solidão. E aí a gente pode também trazer a psicanálise, né? Novamente as peças vão se juntando, que fala muito, como você colocou no início, da importância dessa infância saudável, a própria vida intrauterina, que é essa gestação toda. E é verdade, né? Essa questão da mulher que passa situações muito emocionais ali, repercute na gestação e depois no período puerperal? Olha, existem muitos estudos, né, dizendo que sim, e outros falam não passa, não tem como. Só que você percebe que diante daquela situação às vezes que a mulher fica, se ela está deprimida, se ela está irritada, você percebe que tem uma reação nisso. E às vezes a mulher perde líquido, a mulher pode ter sangramento, o bebê, só de perder líquido muitas vezes, o bebê já fica nesse sofrimento fetal. Né? E como que é isso? Né? Por exemplo, a gente olha muito para essa questão do parto normal para a cesárea. Que o parto normal, você tirou o bebê, você passou por todo aquele processo com o bebê. Né? O bebê nasceu, tudo, teve todo aquele tempo dele, né, para esse nascimento. Tanto dele quanto da mulher, todo esse contato. Já a cesárea, você pegou, cortou lá a barriga dessa mulher, pegou o bebê já sai assustado daí, né? Já tem um pouco dessa questão, tipo, nossa, o que está acontecendo aqui? Que me tiraram daqui, eu estava aqui seguro, quentinho, de repente, opa, tô no mundo. Não deu minha hora? Não deu minha hora, o que eu faço? Né? E sim, a gente segue um pouco dessa linha de raciocínio, de que isso afeta futuramente, onde traz inseguranças aí no decorrer do tempo. Né? Dependendo também de como foi todo esse processo gestacional, pode desencadear aí alguns traumas, algumas depressões aí futuras. Olha, é interessante quando você fala dessa forma, que a gente nem está comentando a questão da drogadição mesmo, né? Da violência em si, mas questões emocionais que essa gestante vive e até mesmo o modelo de parto pode impactar no desenvolvimento dessa criança, né? E se tornando um adulto lá depois com algumas questões a serem sanadas. Sim, sim.
Isso daí a gente olha com muita atenção, porque, que nem eu falei, uma criança que às vezes teve lá o parto normal, tem um vínculo muitas vezes melhor com essa mãe. Já a criança aí de cesárea, né, foi feita cesárea, você tirou supetão essa criança que estava lá quentinha, tranquila, de repente, bum, você está no mundo, se vira aí. Né? E mesma coisa essa mulher. Né? Olha, a criança nasceu, às vezes a mulher vai no hospital, bolsa estourou, só que aí vem alguém e fala, não tem como ser normal, vamos para a sala de cirurgia. Né? Até peguei um caso recente assim que, sabe, a mulher foi para o hospital, já tinha estourado a bolsa, aí veio, né, a médica e falou, olha, vamos tirar essa criança agora. Ah, por quê? Não, porque tem que tirar. Aí, onde você pergunta, né, que horas que era, mais ou menos, você consegue já perceber, por exemplo, que já estava quase no horário da troca de plantão. Aí você começa a questionar como que foi aí esse parto. E é coisas que a gente precisa, e entra também essa questão, né, do psicólogo, para observar essa violência obstétrica. Porque às vezes, né, a mulher está lá, só vai jogando de um canto para o outro, a mulher. Tira numa maca, coloca em outra, daqui a pouco tem outra sala e vai passando. Aí, de repente, quando a mulher vai ver, já está lá abrindo ela e, às vezes, ninguém falou nada, ninguém conversa com ela. Muitas vezes não deixou o marido entrar, o parceiro entrar. Aí está lá, né, muitas vezes a médica conversando com a enfermeira, ninguém fala nada, não sabe o que está acontecendo. Essa mulher começa a ter uma crise de ansiedade lá dentro, né, e, de repente, quando ela para mesmo para prestar atenção, porque já estava super agitada, super irritada, com medo, aí vai ver, cadê o bebê? Né? E a gente fica, poxa, como não teve esse contato, não mostrou, sabe, para a mãe? Já começa por aí. Que aí tira o bebê, leva lá para uma sala fria, né, uma coisa assim, já bate, dá aquela batidinha para o bebê começar a chorar, já leva para outro canto, já começa os procedimentos e esquece da mãe. Aí quando vai ver, né, tudo bem, está lá costurando, já fechando a barriga dessa mãe, daqui a pouco a mãe está em outra sala, aí cadê o bebê, cadê o pai da criança? Então a gente precisa olhar também desde já, dessa violência obstétrica também, né, desses cuidados, tanto com a mulher quanto com o bebê. E a gente sabe que é obrigatório, hoje em dia, o pai, né, um parceiro, alguém entrar junto com essa mãe. Né? É direito dessa mulher. Então você fala desse parto humanizado também como uma forma de desenvolvimento saudável para ambos ali. Sim. Né? Sim, porque, por exemplo, esse relato, né, que eu te falei, é traumático para o bebê, para a mulher, às vezes para o pai, às vezes para a família que está lá fora, ansiosa, o que está acontecendo, né? E ninguém dá notícia, ninguém fala nada, e todo mundo ansioso, um deixando o outro cada vez mais ansioso. Né? E o parto humanizado, não, já é diferente, porque muitas vezes pode ser até uma cesárea, mas quando é humanizado, o médico fala, olha, está acontecendo tal procedimento, vou fazer tal coisa, vou aplicar aqui tal medicamento, tal, sempre comunicando essa mulher, para que ela não fique, sabe, irritada, estressada, porque já é automático esse processo do nascimento, a mulher ficar aí ansiosa, é compreensível, mas quando você deixa de falar, essa mulher fica cada vez pior, né? E onde muitas vezes tem essas crises de ansiedade, tem essa angústia, acaba sendo traumático, né? Tanto para ela, muitas vezes, quanto para o bebê. Já humanizado, não. É sempre tudo comunicado, né? E esse é o foco. Olha, você está aqui nessa sala, vou fazer tal procedimento, pode ser que doa, né? Sempre orientando, sempre comunicando essa mulher, né? Isso é muito importante. Eu vou falar até um relato meu aqui, porque meu parto em si foi humanizado e foi domiciliar. Olha, raro hoje em dia, né? Sim, sim. E para você ver como sempre me chamou aí a atenção. Porque até então, né, fica essa coisa de que, humanizado, tá, beleza. Mas domiciliar deve ser só para fora do Brasil.
Aí a gente vai pesquisar, vai mais a fundo, aí quando vai ver, tem um conhecido que fez, fulano, aí a gente falou, não, vamos atrás, porque, sabe, se a gente luta para isso, se a gente quer algo mesmo mais humanizado, bora, vamos seguir, vamos ir atrás. Ainda mais quando é o primeiro filho, que assusta um pouco. Nossa, corajosa. Aí a gente foi atrás, teve todo um suporte da enfermeira obstétrica, a gente também contratou uma doula, que isso é muito importante, pelo menos foi muito importante para mim. Porque a enfermeira obstétrica vai cuidar dessa parte biológica, né? Do que acontecer lá, ela já está preparada para aquilo. Tanto é que tem o plano A, o plano B, o plano C. Então, ela está preparada ali, tem todas as ferramentas, né? Os aparelhos, tudo adequado de acordo com aquilo. E ela também faz um acompanhamento pré-natal junto. E a doula também, só que é mais para essa parte assim de suporte, né? Ela não sabe essa parte biológica, né? Sabe, mas não vai atuar aí, mas é de suporte. Porque, por exemplo, ela pode aplicar lá uma técnica de massagem, pode ser um suporte emocional para essa mulher, que também é importante. Porque às vezes, dependendo da mulher, na hora da dor lá, só quer, sabe, descontar em alguém. E ok, né? Acontece. E com elas, né, nesse processo, a gente foi muito bem orientado. Né? A todo momento elas estavam ali presentes, tanto é que teve as visitas em casa, né, as visitas domiciliar. E para ajudar também, foi bem na época da pandemia. Não, você quis um desafio e tanto, né? Um desafio e tanto. Então eu falei, poxa, tá na pandemia, esse vírus aí correndo solto, né? Ir para o hospital no auge, falei, não, acho que, né, vamos atrás, ver se é seguro mesmo esse parto domiciliar, para ver como que é. E realmente era mais seguro na época. Ainda é, na verdade. Né? Claro que precisa de todo um acompanhamento da gestação para saber o caso. Isso. Né? Mas hoje em dia a gente sabe que tem muita infecção em hospital, né? Na época tinha essa questão do vírus, né? Mas, enfim. Na época foi muito bem orientado. Né, essas questões de que, olha, no parto pode ocorrer isso, assim, assado, tal, os imprevistos podem ocorrer, quais são os imprevistos, né, quais são os planos A, o plano B, o plano C, a gente vai acompanhar, se tiver aí uma intercorrência, a gente já corre para o hospital. Então, era tudo muito bem orientado. A questão do aleitamento materno também foi muito bem orientado. Eu falo que, assim, foi excelente a orientação que elas deram. Porque a gente ficou muito bem orientado. Claro que, às vezes, né, fica algumas questões de dúvida. Por exemplo, que nem eu falei para você do berço. Né? Na época, eu decorei lá o berço bonitinho, com umas almofadinhas, uns paninhos lá, uns negócios lá, que ficou lindo. Só que aí, quando você vai atrás mesmo de pesquisar, sabe, saber se é adequado ou não, você fala, putz, né, esse negócio aí não vai rolar. Você tirar isso daí, não é funcional. Corre o risco de sufocamento. Às vezes, até a gente que está aí na área, às vezes acaba esquecendo disso ou passa despercebido. Porque a mulher dá tanta importância, às vezes até para o parto, por exemplo, que esquece das outras coisas. Né? E por isso que é importante esse suporte. E se a psicóloga, né, e se a rede de apoio está junto dessa mulher, orientando e caminhando junto a ela, isso daí é perfeito. Porque a intenção é essa, para que essa mulher tenha uma rede de apoio onde ela possa contar, que tenha essas orientações, que tenha realmente esses cuidados devidos. Porque é muito comum, né, depois do nascimento do bebê, ficar esse sentimento de vazio, que a mulher perde a sua identidade. Porque antes ela era uma pessoa, era aquela mulher que trabalhava em tal lugar, que, sabe, tinha aquele marido e tal, não sei o quê. Continua com o marido, tá? Mas muitas coisas mudam. Porque, por exemplo, ela tinha aquele grupinho de amigos. De repente, esse grupo de amigos muda. Porque, por exemplo, se pega aí um grupo de amigos que às vezes não tem filho, poxa, é totalmente diferente de agora. Ela tem filho, ela não pode ir em todo lugar com essa criança. Se às vezes tem som muito alto, não dá. Né? Vai numa balada, não dá para levar uma criança. Vai num show aí, não dá. Então muda. E às vezes esse grupo aí de amigos estava acostumado a sair, né? E às vezes ir para um barzinho, enfim, acaba que isso muda drasticamente. E a mulher passa a perder um pouco de quem ela era por conta dessas mudanças.
Porque aí vai perdendo um pouco, né, dessa rede aí de amigos, que era também, de certa forma, um suporte antes do nascimento. Aí, de repente, essas mudanças físicas, hormonais e diversas outras coisas, a mulher para e pensa, poxa, o que eu estou sentindo? Quem que eu sou agora? Né? Porque antes eu era uma pessoa, agora eu não sei quem eu sou. E fica esse vazio. Né? E onde ocorre, muitas vezes, essas cobranças, né, até dela também, de ficar se cobrando, poxa, quem que eu sou? Né? Nossa, meu corpo não é mais igual, tal. E fica essa sobrecarga, onde pode vir essa depressão pós-parto, sabe? E fica aí essa coisa remoendo cada vez mais. Isso é perigoso, né? Porque até mesmo a depressão pós-parto, quando não é cuidada, pode gerar aí mais conflitos familiares, essa falta desse vínculo com esse bebê, questões conjugais. E muitas vezes, né, até a questão do suicídio, que isso ocorre também, por conta dessa questão aí que a mulher tem essas mudanças. Né? Por exemplo, agora falando um pouco dessa perda, né, existem as perdas gestacionais, né, onde essa mulher começa a ter já esse vínculo, esse afeto, sabe, com esse bebê, com esse feto lá dentro, e de repente, opa, perdeu. Né? Então, a gente precisa entrar aí, sabe, dar esse acolhimento, escutar essa mulher, porque às vezes vem a sociedade e fala, olha, tá tudo bem, daqui a pouco você tem outro, não era para ser, e vai reprimindo cada vez mais com essas falas. E essa mulher vai reprimindo sem perceber e não tem mais esse poder de fala em lugar nenhum, porque toda hora todo mundo, daqui a pouco você tem outro, tá tudo bem. Tá, mas alguém perguntou como que essa mulher se sente? E onde a psicologia deve entrar e falar, olha, que você tem um espaço de fala, sem medo, sabe? Pode falar, sem essa insegurança. Pode falar aqui abertamente o que você quiser. E para uma mulher também que viveu todo o processo gestacional, ter uma perda ou um natimorto é algo irreparável. Não adianta esse discurso de que vai ter outro e tudo Sim. mais, né? Ainda mais se é a primeira gestação e precisou ser interrompida por alguma adversidade. Sim. Então, fala um pouquinho mais do seu trabalho em si, para a gente poder pensar como que é a sua atuação. Você trabalha só com gestantes, puérperas, ou também atende outros públicos? Como que é a Raquel no dia a dia, a nível do trabalho dela? Atendo, tá? Gestante, puérperas. Também acompanho aí adolescentes, tá? Também nesse processo. Homens, mulheres. Eu brinco que é uma rede de apoio também em geral. Né? Porque pega aí a gestante, a mulher, adolescente, né? Tanto homem quanto mulher. E, às vezes, aí a gente pega e dá uma puxada aí nos avós, nos tios, porque tem um pouco dessa dificuldade. Mas o foco mesmo é para a psicologia puerperal, onde atende gestante e puérperas, que engloba, sim, né? O pai, os cuidadores, a família como um todo, que é a rede de apoio dessa mulher. Então também trabalha esse pai, né? Porque é interessante, você falou agora há pouco do peso da cobrança, e a gente sabe que a mulher ela perde até a identidade. Mas o pai parece que ele fica alheio, né? Ele não tem tanto ali envolvimento no processo gestacional e tem que trazê-lo para perto, é isso? Sim, a gente traz ele para perto. Porque socialmente já é imposto, essa mulher deve ir na consulta, deve fazer basicamente tudo sozinha, e não é por aí. A gente vai pegar esse pai e falar, olha, né, bora ir na consulta com essa mulher, né, bora acompanhar aí todo esse processo, né, ir numa ultrassom, né, acompanhar mesmo e falar, olha, tenha calma com essa mulher, porque ela está passando por momentos aí de transições. Então, fala, olha, tenta conversar com ela, vamos entrar aí em algum acordo, né, para ver, porque às vezes isso envolve questões sexuais, mas a gente tenta trazer, às vezes, um outro contato. Olha, escuta uma música com ela, assiste um filme com ela, sabe? Tenta sair, fazer alguma coisa com essa mulher. Porque a gente sabe que se o pai, né, está bem, ele consegue também trazer um acolhimento para essa mulher, para que essa mulher não se sinta sozinha. Porque se os dois estão juntos nisso,
né, falam aí a mesma língua, vamos colocar assim, e não que o pai vai impor algo para essa mulher. Não, essa mulher, sabe, tem o direito de falar, olha, não me sinto bem com isso, me sinto bem com aquilo, e, sabe, ter esse diálogo, essa abertura. Porque é mudança, sabe, é uma mudança hormonal, uma mudança do corpo, tudo, de forma geral, principalmente psíquica, para essa mulher também para esse pai. Só que, né, acaba que a gente precisa inserir esse pai para que quebre um pouco desse tabu de que pai não precisa ir no ultrassom, pai não precisa ir na consulta. Não, é de lei, o pai pode ir sim nessa consulta, pode fazer esse acompanhamento. Né, até melhor, porque essa mulher se sente segura junto com esse parceiro. Essa mulher se sente acolhida, sabe? Deixa um pouco esses medos, essas inseguranças de lado. Porque está aí vinculada com esse carinho, com esse afeto. Porque se ela vai sozinha, sabe, perde um pouco dessa conexão, perde um pouco desse entendimento. E o pai precisa compreender todo esse processo também. E onde a gente insere, ele também dá muita atenção para ele. É importante isso, não pode deixar o pai de lado. Porque o pai também é uma peça importante ali. Também precisa ter esse cuidado com o bebê. Fala, olha, pai, você precisa dividir aí essas responsabilidades. Não é ajudá-la, é dividir. Nossa, interessante, né? Não é ajudar, né? Como se estivesse fazendo um favor para a mulher que é mãe do filho dele. Exato. Né? Como fosse ali, eu tô te fazendo um favor para ficar com o bebê e você tomar banho, né? Exato. Bacana isso. E sabe, uma coisa que ele precisa assumir também essa responsabilidade. É que nem você falou, não é ajudar. O pai precisa estar presente ali, sabe? Desses cuidados, desse vínculo também com o bebê. Sabe? Essa mulher precisa desse espaço dela. Precisa desse acolhimento, no sentido, às vezes, do pai entrar e falar, não, deixa que eu cuido desse bebê agora. Vai lá descansar, vai lá tomar seu banho, vai lá comer alguma coisa. Sabe? Às vezes, até do pai falar, não, eu cozinho, eu cuido da casa nesse processo. Porque para a mulher é exaustivo toda essa mudança. Certo. E quais são os próximos passos da Raquel enquanto profissional nessa área, com a psicanálise, com a corporal, projetos? Olha, os projetos aí é fazer um mestrado, um doutorado, Nossa. Principalmente nessa área aí da psicologia corporal, da saúde mesmo mental da mulher, né? Tentando envolver aí toda essa rede de apoio, porque é uma área pouco conhecida, mas é uma área muito importante. Né? A gente precisa dar mais atenção aí para essa mulher, para todo esse contexto, toda essa rede de apoio aí. Né? Então, é um objetivo, né, fazer um mestrado, um doutorado, mas também seguir, né, às vezes com palestras e workshops, né, para tentar expandir todo esse conhecimento e ajudar o máximo possível de pessoas. Quando eu falo pessoas, não é só mulheres, né? Às vezes os pais, os tentantes, né? Às vezes os avós também, quebrando um pouco esse tabu, os tios, tias, aí toda essa família. E você faz parte de um grupo, né, de psicólogos da Ritmos Psicologia? Sim, sim. E você trabalha essas questões também ali dentro? Sim, atendo, né, através da Ritmos, aí toda essa parte da psicologia corporal, que nem eu falei, também atendo aí adolescentes, né, mas o foco é todo esse atendimento clínico voltado para toda essa saúde mental materna, paterna e toda essa rede de apoio. Que bacana. Bom, vamos lá, Arthur. Tem alguma pergunta aqui para Raquel, para poder também fazer esse bate-bola? Olá, pessoal. Raquel, seja bem-vinda. Obrigada. Raquel, eu tenho 3 perguntinhas para você aqui. Você está preparada? Olha, preparada a gente nunca tá, mas bora. Então vamos lá. Muitas mães dizem que se sentem cobradas o tempo todo, até por quem quer ajudar. Na sua visão, como transformar essas cobranças em um apoio mais leve e acolhedor? Boa. Isso é muito importante, porque essas cobranças muitas vezes estão aí meio que disfarçadas e a gente precisa tomar cuidado com isso. Cobrança, que nem eu falei, já é social, né? A mulher muitas vezes acaba tendo essa coisa de que a mulher precisa ser perfeita, né, o tempo todo, e não.
Então, as cobranças precisam tomar cuidado, porque, como eu falei, às vezes, não é essa coisa de, olha, eu vou aí te ajudar, mas dividir as responsabilidades. Porque cobrança é automático, a mulher já tem, socialmente, às vezes da família, e só de pegar e falar, ó, tô aí para te ajudar, isso daí já é muito importante nesse processo. Né? Já passa a quebrar um pouco dessas cobranças sociais, familiares ou o que for. Olha que legal. Ó, o puerpério, né? Assim que se pronuncia, né? Sim. O puerpério é cheio de mudanças e sentimentos intensos. Qual você acha que é o maior equívoco das pessoas ao tentar entender o que a mãe está vivendo nesse período? É bem complicado, porque quando você fala tentar entender o que essa mulher está passando, vem junto aí, né, já os tabus, vou colocar dessa forma, que vem as cobranças, vem tudo isso envolvido. Mas repete a pergunta, por favor, para que eu consiga seguir. O puerpério é cheio de mudanças, né, e sentimentos intensos. Qual você acha que é o maior equívoco que as pessoas, ao tentar entender o que a mãe está vivendo nesse período, qual que é o equívoco que as pessoas têm, assim, que elas cometem? O equívoco já é saber que acha que sabe daquilo, né? Principalmente. Saber que sabe o que aquela mulher está passando, vivenciando, e não. Muitas vezes não sabe. Muitas vezes essa mulher está aí deprimida, cansada, exausta, e está aí cada vez mais as pessoas falam, não, você está bem, né? Segue em frente, você quis ter filho, está tudo certo, né? Por que você está aí reclamando? Não precisa reclamar. E não, né? Como assim? Né? Que nem eu falei, ocorre muito essa idealização do que é a maternidade. Só que vamos, sabe, colocar mesmo aí, mostrar o que é real. Porque falar, é perfeito, criança não chora, criança não tem cólica, você dorme bem, essas coisas. Calma, não é por aí. Né? Essa criança tem aí as dificuldades, o processo de transformação, de desenvolvimento dela, e também dessa mulher. Que a mulher passa a ter toda essa transformação. Não tem como. Sim, legal. E a última pergunta aqui, ó. Se você tivesse que dar um conselho rápido para uma mãe que ela está se sentindo sobrecarregada nesse momento, qual seria a primeira coisa que ela deveria ouvir? Olha, você pode ser acolhida, você não está sozinha, tá? Você pode ter uma rede de apoio, sabe? Procure um profissional. Sabe, não é normal essa angústia, esse sentimento de solidão. Você não precisa, sabe, passar por isso sozinha. Você não está sozinha. Sabe, não tente carregar tudo isso sozinha. Sabe, procure ajuda. Você tem esse direito. Não, de novo, você não precisa cuidar da casa sozinha, você não precisa cuidar dessa criança sozinha. Não precisa, muitas vezes, cuidar dessa família, desse marido sozinha. Então, fale, procure ajuda. Né? E a frase que eu falo, olha, você não está sozinha. Você pode ter essa rede de apoio psicológica, né? Física também, muitas vezes. Sabe? Mas procure um profissional. Olha que legal, pode dar continuidade aí, Bacana, Júlia. né? A Raquel tem uma fala tão leve, assim, que chega inspiradora, né? Sim, Aquela sensação, assim, de paz, tranquilidade. Falou, poxa vida, olha só, é um belo de um suporte, viu? Parabéns. Você transparece muito, além da competência técnica, de uma fala bem contundente, a questão do acolhimento, desse cuidado com essa mulher, né? E deixa uma mensagem, então, para aquelas pessoas que pensam também no processo gestacional, das dificuldades, além de você não estar sozinha, seria possível pensar uma gestação segura desde o momento de tentar, do planejamento? Claro, às vezes não é possível, mas de modo geral, o que você poderia deixar para aquelas pessoas? Eu oriento a procurar um profissional, principalmente para as tentantes.
né? Porque às vezes as tentantes já vem aquela ansiedade, será que, né, eu tô grávida, será que eu não tô? Então, vamos olhar para isso com calma, sabe? Às vezes você tá aí ansiosa, tá aí angustiada, mas eu te dou abertura aí para você ser acolhida, sabe? Para você procurar essa ajuda, porque você, né, não está sozinha, né? E não precisa passar por toda essa ansiedade aí, né? Porque cada vez mais que ela tá ali tentando, tá buscando isso, ela tá ficando cada vez mais ansiosa, mais irritada, né? E sobrecarregada e exausta, já passa muitas vezes a mudar assim essa parte hormonal dela por causa dessa irritabilidade, né? Por conta também do cortisol, várias outras questões aí. Então, sabe, pensou e às vezes nem pensou também, mas, sabe, procure uma ajuda para que você consiga pensar as possibilidades e ser acolhida desde já, principalmente, tá? Você não precisa ir fazer tudo sozinha, que nem eu falei aqui no decorrer, sabe? Você tem uma rede de apoio que você pode usar e deve usar, sabe? As pessoas não devem aí te ajudar, não, elas devem aí, sabe, pegar essas responsabilidades junto com você. Perfeito. E onde que se encontra a Raquel, no caso aí, uma gestante ou uma tentante, ou até mesmo alguém, né, no planejamento familiar que deseja ter uma criança ali, um bebê? Onde que a Raquel se encontra? Passa suas redes sociais, seu contato. Podem me procurar aí no Instagram, tá? Raquel Fregatti, né? Opsi Raquel Fregatti, já vai me achar. Atendo também através da Ritmos, podem me procurar por lá, mas buscando lá, Raquel Fregatti já vai conseguir me achar aí. Certo. E as considerações finais por hoje? Olha, você não está sozinha, tá? E eu bato muito nessa tecla, porque o sentimento de vazio que essa mulher tem Verdade, né? é muito grande. Então, você não precisa estar sozinha. Você tem toda uma rede de apoio, tá? E, né, busca um profissional. Você será acolhida, você será ouvida, sabe? Não coloque limites para isso. Vá muito além. Muito obrigado, Raquel, pelos esclarecimentos, pela fala super inspiradora. Agradeço por tudo aquilo que você trouxe hoje aqui para nós. Obrigada. E fechamos aqui mais um episódio do FocoCast. Peço que curtam, compartilhem, comentem esse conteúdo de extrema valia, com uma profissional extremamente competente que trouxe aqui várias informações para esse momento que é tão importante na vida de uma mulher. E você não está sozinha. Obrigado, pessoal.